Fala trader, fala investidor, bem-vindo novamente aqui ao canal do Carvão, onde a gente fala de mercado financeiro. No vídeo de hoje eu vou estar comentando sobre o que eu estou achando da reação do mercado em relação aos acontecimentos no Banco do Vale do Silício, o Silicon Valley Bank. E me parece um dia bastante importante para os mercados hoje, tá? Estou percebendo um cavalo de pau nas apostas dos investidores. Mas antes da gente falar sobre isso, quero pedir a sua colaboração, deixar o seu like. Qualquer pergunta que vocês fizerem, eu vou estar respondendo para vocês, então participem. Bom, vamos lá. Um dia bem interessante. Se a gente tinha um cenário onde os mercados estavam precificando a continuação e até a aceleração do aperto monetário nos Estados Unidos, subida de taxa de juros, com os problemas bancários que apareceram agora, me parece que o mercado está dizendo assim para o Fed, ó, vai devagar, porque já está tendo efeito na economia real. Então, será que você está subindo esses juros muito rápido? Será que é prudente estar acelerando essa subida, que já está sendo bastante forte e rápida? Acho que essa é a mensagem. E ali a gente está vendo uma reversão grande das expectativas. Se antes esperava-se alta de continuação e aceleração de alta de juros, né? Agora a gente está vendo os títulos americanos de 2 anos, de 10 anos, ou seja, toda a renda fixa americana caindo as remunerações. As expectativas agora são até de parada, diria eu. Uma queda muito forte, tá? Nos rendimentos dos títulos americanos, dando reflexo nas moedas Forex, que estão se valorizando. A gente, em parte de moeda, a gente fala apreciando, né? Então, estão apreciando fortemente em relação ao dólar. O ouro também subindo, né? Se todos esses ativos estavam sofrendo com a expectativa de política monetária hawkish, ou seja, falcão apertado nos Estados Unidos, agora a gente está tendo uma reversão e rápida. Por exemplo, né, eu falei que o ouro subiu, a prata, acabei de ver aqui, estava subindo 7%. Tá? Então, quem está saindo perdendo aí seria o dólar. Esse movimento ele acontece também por um certo medo dos investidores que correm para a segurança do ouro, dos títulos públicos, do IEM. Tá? Mas, basicamente, o que eu vejo é essa mudança de expectativa em relação à política monetária americana. E no Brasil, vamos falar de Brasil aqui. Já há algum tempo, alguns dias, talvez uns 10 dias para cá, percebi que os DIs, mercado futuro de juros, vencimentos curtos, começaram a cair. Talvez pela pressão política para o Banco Central brasileiro baixar a Selic. Ou seja, um caso bem parecido com os Estados Unidos, no sentido de, tem várias empresas que estão com dificuldade de se financiarem, né, de rolarem suas dívidas, o custo do dinheiro está muito alto. E a gente viu aí, né, empresas, até empresas de bolsa, com alguns problemas. Então, a gente está tendo esse sinal também. O BC, está 13,75, não está muito alta essa taxa. Mesma coisa que está acontecendo lá, né? E aí, aqui no Brasil, até pela pressão política, a gente já viu as taxas, os vencimentos curtos cederem, a curva empinar para cima, né? Porque a queda maior foi nos vencimentos curtos. No dia de hoje, que é pós os acontecimentos do SVB, o banco americano aí que teve problema, a gente está vendo toda a curva de juros brasileira se deslocar para baixo. E com isso, vejo um movimento de compra de ações do setor de varejo, a Magalu chegou a subir 11%, e de construção, tá?
Então, o dinheiro com custo mais baixo, juros mais baixos, vai ser favorável para esses setores. Os mercados, eles sentiram no dólar, como eu falei, e também em algum momento no petróleo, que chegou a cair 4%. Essa queda no petróleo, eu acredito, se a gente tem algum problema de crédito, pode ser que o crescimento econômico para frente seja mais baixo, demanda cai, e aí a commodity caiu também, mas já recuperou. Bom, esse foi o movimento de hoje, tá? Que na verdade o mercado está fazendo uma leitura positiva, acabou, olha só que loucura, né? Um banco quebrando e aí o mercado faz uma leitura positiva. Mas por que essa leitura positiva? Por causa dos juros, que os investidores estão achando que os bancos centrais não vão continuar acelerando a alta. Isso é bom para renda variável. Isso é um cenário, tá? O outro cenário, e aí eu ainda estou um pouco na dúvida do que pode ocorrer, é o seguinte: a gente está tendo esse movimento realmente de juros, mas por uma razão de medo, né, de um crescimento menor para frente, um crédito ele mais medroso em dar crédito. Então a renda variável não andaria, tá? Seria uma corrida realmente para ativos de segurança, como eu falei, o ouro, os títulos públicos, governamentais, principalmente lá nos Estados Unidos, e a parte mais ligada a crescimento econômico, a bolsa, commodities, tipo petróleo e cobre, que é uma commodity industrial, ficariam mais para trás, tá? É possível que apareçam outras consequências desse evento, né, que ocorreu. Pode ser que apareçam outros bancos, isso é natural. A gente viu até nas criptos que começou com a Terra Luna e depois uma série de outras empresas tiveram problema. Mas o fato é que o Banco Central americano acabou defendendo o depósito dos correntistas. Isso foi muito bom, porque poderia ter um medo e uma corrida bancária se não salvasse o dinheiro dos correntistas, que poderiam estar sacando de outros bancos em direção a bancos mais sólidos. Lá nos Estados Unidos tem muitos depósitos em bancos regionais, bancos pequenos e médios, e esse dinheiro podia estar, então, saindo desses bancos para bancos maiores, e aí colocando esses pequenos, médios e regionais e bancos regionais em dificuldade. Mas não houve então ali uma defesa, né, do depositante, né, dos correntistas, e isso foi muito bom para os mercados. Mas fica essa mensagem: será que esses juros aí dos bancos centrais vão continuar subindo tanto? Será que tem espaço para subir, já que está afetando a economia real? É uma questão, tá? E aí fica esse cenário. Bom, se der tudo ok, nenhum problema de contágio, nenhuma outra instituição aparecer com problemas, ou alguma empresa, e os juros pararem de subir ou diminuírem essa intensidade da alta, já que o Fed teve que acelerar, porque ele deu mole lá atrás, né? Ele falou que a inflação é transitória, e daqui a pouco não veio para baixo, eu tenho que subir rápido os juros, e deu nisso tudo, né? Então, se for tudo ok, é até legal os juros caírem e os ativos mais ligados a risco podem até subir. Caso os problemas, o cenário fique mais complexo, a gente pode ter uns juros vindo mais para baixo, mas os ativos de riscos não andando. Vamos precisar assistir, vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos, e a gente volta a estar comentando para ver aí como é que ficou o cenário, se está um pouco mais claro. Mas por enquanto hoje é uma resposta, no meu ver, positiva. A gente está vendo aí até as criptos subirem forte, ou seja, juros caiu, ativos de riscos subindo. E a queda foi, mais uma vez repito, tá? A variação nessa queda dos rendimentos dos títulos americanos foi violenta. Beleza? Uma outra coisa aqui é o seguinte, quero passar essa mensagem, eu tenho cada dia mais ficado com uma certeza maior de que a gente deve estar
olhando para o ciclo de liquidez, para entender o que move os mercados em prazos maiores, né? Aquela macroeconomia de política monetária, de aperto do custo do dinheiro, de dinheiro mais farto. Se a gente lembrar, em 2000, com a pandemia, os bancos centrais colocaram os juros lá em 0, a nossa Selic foi para 2, e a gente teve impressão monetária, enxurrada de dinheiro. Isso fez os ativos subirem. Os ativos subiram, começou a ter inflação de ativos, as commodities dispararam. Os bancos centrais ficaram com medo de subir as taxas de juros e dar um baque na economia que poderia não ter se recuperado da pandemia, e deixaram correr. Veio a crise, veio a guerra da Ucrânia, fez um choque externo ainda maior, principalmente nas commodities de energia, e a gente teve uma inflação bem alta que não se via há muito tempo nos países desenvolvidos. Nos Estados Unidos a gente teve um CPI, que é a inflação ao consumidor, na faixa de 9,40, se não me engano. Na Alemanha acho que chegou a 10%, imagina. E os bancos centrais tiveram que correr atrás. Então o dinheiro farto, com um choque externo, acabou aumentando muito a inflação. Nesse período a gente viu ativos reais subindo, as criptos subiram, as commodities subiram, e ali na hora que começou a apertar os juros, a gente teve um movimento para baixo, contrário. As ações de tecnologia caíram, as nossas ações de varejo caíram forte. Quando o BC brasileiro, né, começou a subir a Selic, e lá fora, como eu acabei de dizer, o Nasdaq caindo, as criptos vieram para baixo, a gente teve esse movimento, né? O petróleo que foi lá para cima, depois chegou a voltar, até porque a guerra da Ucrânia teve aquele primeiro impacto e voltou do petróleo, mas sempre os grandes movimentos ligados ao ciclo de liquidez. Então essa é uma dica para vocês: se liguem no ciclo de liquidez e custo do dinheiro, que seria os juros. Para mim, uma variável importantíssima para quem quer investir e para quem acompanha o mercado financeiro. Ok? Então é isso, obrigado. Quem gostou aí do vídeo, para quem se interessa por esse assunto, deixa o like, não esquece não, porque a gente funciona por like aqui. É o jogo, beleza? Um abraço e até a próxima.